Graça e paz, gente. Sejam bem-vindos a mais uma EBD. Sou a diaconisa Elisângela da comunidade evangélica Graça Plena, do pastor Valdir, pastora Ana Paula. Quero aqui agradecer pelo convite aos líderes da Adjuvec, o pastor Paulo César, a pastora Leia, a diaconisa Ellen e o diácono Leonardo. Muito obrigada, gente. Sou muito feliz por essa oportunidade. Estou me sentindo muito honrada, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem fazendo essa obra maravilhosa aí com jovens e adolescentes e que haja recompensa dos céus sobre a vida de vocês por cada suor, cada esforço e dedicação pela vida desses jovens e adolescentes, por essa grande obra, tá bom? Hoje eu vou estar ministrando aqui, gente, sobre dízimos e ofertas. Eu amo falar dessa área porque foi uma área que o Senhor trabalhou muito na minha vida. Tenho muitas bênçãos, né, para contar, tenho muita experiência, assim, Deus trabalhou, me tratou, foi algo assim tremendo na minha vida, que eu cresci espiritualmente, e eu quero estar aqui dividindo com vocês, né, aprendendo mais um pouco com vocês, tá bom? A palavra que nós vamos estar lendo está em Malaquias 3, versículo 10. Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês tanta bênção que nem terão onde guardá-las. Versículo 11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras no campo não deixarão de dar o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Essa palavra, né, de Malaquias 3,10 é uma palavra assim, que Deus trabalhou muito ao meu coração, né? Falando sobre dízimos e ofertas, eu não estou aqui para persuadir a você a estar dizimando, ofertando, né? Não quero estar aqui influenciando a teologia da prosperidade. Não. Até porque o justo ele viverá pela fé. Se tudo que nós fizermos na presença de Deus não for por fé, não agrada a Deus, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente lê a palavra de Deus e a gente não tem fé, e a gente não pratica com fé, não agrada a Deus. Então, não adianta, entendeu? Então, a gente tem que ter, primeiramente, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. E eu não estou aqui para persuadir a você estar dizimando e ofertando, até porque eu não vivo de dízimos e ofertas, né? Não sou pastora, não estou de frente a nenhuma igreja, mas eu sou uma pessoa que entendi essa palavra e Deus trabalhou muito na minha vida, através não só dessa, né, mas de várias palavras, a minha vida financeira, né? Porque eu creio que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, todas as áreas da nossa vida precisam ser trabalhadas em Deus. Nossa vida emocional, sentimental, espiritual, profissional, financeira, familiar, todas as áreas o Espírito Santo deve trabalhar. Só que tem algumas áreas que a gente se fecha mais, né? Que a gente tem relutância de deixar o Senhor trabalhar. Tem área que a gente acha que não precisa, né? Que tá tudo ok. E a minha área financeira era uma área assim que eu achava que estava ok, que não precisava o Senhor trabalhar e nem mudar nada. O que era engano. Porque uma coisa que eu aprendi, e eu compartilho com vocês, é que nós devemos ter cuidado, que nós devemos vigiar. Porque em Mateus 6, 24, o Senhor fala que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Então, nós não podemos ficar agarrada, apegada ao dinheiro. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Então, é nessa área que a gente tem que vigiar
É nessa área que a gente tem que se cuidar. E é disso mais que a gente vai estar falando. Então, não quero dizer para você que é certo ou errado você dizimar ou deixar de dizimar, ofertar ou deixar de ofertar. O que é errado é nós termos amor ao dinheiro, nós termos um apego ao dinheiro ao ponto de colocarmos ele em primeiro lugar, de deixarmos até Cristo por causa do dinheiro. Isso é que não pode. A palavra de Deus diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Em Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, e em Lucas também, no capítulo 18, a partir do 18, vai contar a história ali do jovem rico. O jovem rico é um exemplo de pessoa que se apegou demais ao dinheiro, amou demais ao dinheiro. Ele chegou para o Senhor Jesus e ele disse: Senhor, o que eu preciso para herdar a vida eterna? E o Senhor falou com ele, não matarás, não roubarás, não adulterarás. E aí ele pegou e falou assim: lei, tudo isso eu tenho feito, o que mais eu preciso fazer? E o Senhor Jesus disse: vai, vende tudo e depois me segue. E aí ele se entristeceu. Por quê? Porque ele tinha muito dinheiro. O coração dele estava apegado ao dinheiro. O amor dele estava ao dinheiro. E aí ele se entristeceu e foi para o outro lado. Não seguiu a Jesus. Ou seja, ele se apegou ao dinheiro, ele amou o dinheiro e abriu mão de Jesus. Ele abriu mão de Jesus. Já um outro exemplo, bom, ao contrário, é do centurião Cornélio. O centurião Cornélio, ele não era judeu, ele era um romano, ele era um oficial romano. E ele ali não era judeu, não guardava a lei, não tinha se convertido ao judaísmo, até porque quando Pedro entra na casa dele, ele fala assim: vocês bem sabem que, de acordo com a nossa lei, eu não posso nem conversar, nem me assentar para comer com vocês, porque vocês são gentios. Mas Cornélio, ele passou a acreditar, ele teve fé no Deus de Israel. E ele passou a ter um relacionamento, a orar, a falar com esse Deus. E esse amor a Deus fez com que ele também não tivesse amor ao dinheiro. E ele dava esmola, ele ajudava as pessoas, sabe? Ele amava o próximo como a ti mesmo. Então, um dia um anjo chegou para ele e falou: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas têm chegado diante de Deus. E não somente Cornélio, mas a família deles e todos que estavam na casa dele, ao ouvir a palavra de Deus através do apóstolo Pedro, foram todos revestidos pelo Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós amamos a Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, e o dinheiro nós usamos para estar abençoando, honrando mais a esse Deus, honrando mais a esse reino de Deus, a gente vive promessas de Deus, a gente recebe bênçãos de Deus. Aqui, como diz aqui em Malaquias, fazei prova de mim se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que a gente não vai poder nem carregar. É tanta bênção, tanta bênção, tanta bênção. E a gente só vive essas bênçãos quando a gente obedece. Porque a palavra de Deus diz, lá em Isaías, no capítulo 1:9, diz: se ouvir e obedecer, comerás o melhor dessa terra. Então, a gente quer comer o melhor dessa terra, nós precisamos ouvir, nós precisamos obedecer. E que o nosso coração ele esteja voltado para Deus.
Nós não podemos amar mais o dinheiro, não podemos estar mais apegados ao dinheiro. Nosso amor deve estar em Deus. E como eu sei, né, que eu amo mais a Deus e não amo, meu amor maior é a Deus, não amo o dinheiro, né, que eu amo mais a Deus e não o dinheiro. Na minha vida, gente, foi através do dízimos e oferta, porque eu era uma pessoa extremamente avarenta. Eu me converti e eu comecei a viver ali a palavra de Deus e tal, só que quando chegou nessa parte assim, de dízimos e oferta, eu não conseguia. Por quê? Porque eu era uma pessoa avarenta, eu estava agarrada muito ao dinheiro, presa ao dinheiro, eu amava muito ao dinheiro. Então, dizimar e ofertar, estar ajudando as pessoas, isso foi um processo de libertação na minha vida, né? E toda vez que você tem dificuldade de estar dizimando, ofertando ou estar abençoando pessoas, isso significa, irmão, que você não está liberto nessa área, de que você está tendo um apego, que você está idolatrando, está amando o dinheiro. E você está servindo a dois senhores. Você está ali obedecendo a Deus em algumas áreas, né? Mas nessa área você ainda está servindo, adorando ao dinheiro, apegado ao dinheiro. Porque quando a gente ama mais ao Senhor, a gente usa o nosso dinheiro para estar abençoando não só a nossa vida, da nossa família, mas também outras pessoas, né? Também outras pessoas. Ah, mas eu abençoo muitas pessoas, eu ajudo todo mundo, não sei o que e tal, sabe? Mas eu acredito, irmão, que se você congrega num lugar, se você está no ministério e você não dizima, você não oferta naquele lugar, irmão, seu coração está endurecido. Não é certo, porque nós gostamos de conforto. E quando nós estamos congregando ali, né, no ministério, aquele lugar ali, ele tem contas. São nossos irmãos, nossa família que está naquele lugar. E nós, assim como a gente quer conforto em casa, a gente quer na igreja também. E muitas vezes a gente pensa assim, não, para que ar-condicionado? Para que poltronas acolchoadas? Não precisa disso não. Basta ministrar a palavra. Irmão, a gente, né, isso é hipocrisia. Tanto que a gente passa pela rua assim, tem alguém ministrando a palavra, a gente não fica ali ouvindo do início ao fim, porque a gente começa logo a se incomodar com os outros barulhos, carro, veículo, poluição, poeira, sol, chuva, calor, tudo isso. E a gente acaba saindo, por mais maravilhosas vezes que seja a palavra. A gente não fica por causa do desconforto. Então, se a gente vai numa congregação e começa uma goteira, cadeira quebrando, prego entrando na gente e tal, não é aquele som ruim, aquilo incomoda a gente. Então, é importante a gente se preocupar com o lugar que a gente está, com as pessoas que estão ali, né? Quantas igrejas ajudam a pagar aluguel, ajudam a pagar uma conta de luz, comprar cesta básica para as pessoas. Você está dizimando e ofertando, né? Onde você está congregando. Eu não estou falando isso aqui para quem não congrega, para quem não é nem evangélico, para quem não é cristão, nem católico. Estou falando isso para quem congrega num lugar, gente. Você precisa estar abençoando aquele lugar. Você precisa estar abençoando a vida das pessoas que estão naquele lugar, sabe? E isso te ajuda a ter essa libertação de saber que o seu coração é voltado para Deus. E o seu dinheiro é para estar abençoando a sua vida, abençoando a obra do Senhor, abençoando vidas, né? E com certeza, irmão, com certeza, porque eu vivi, meu esposo, a minha família tem vivido, né, cada promessa de Deus, sabe? Aqui em Malaquias fala que o Senhor vai abrir as janelas do céu. Lá em Provérbios fala que o Senhor vai encher, em Provérbios 3, 9, fala para a gente honrar o Senhor. No 10 fala que o Senhor vai encher o nosso celeiro. Então,
se você semear pouco, pouco você vai colher. Se muito você semear, muito você vai colher. Então, todas essas promessas de Deus, se você, irmão, obedece, você vive. Eu tenho vivido. E eu tenho vivido, assim, coisas tremendas e sobrenaturais na área financeira. Eu sou faxineira, irmão, tenho 5 filhos. E o Senhor me deu tantas coisas assim, que se fosse para eu comprar trabalhando, assim, pagando com meu dinheiro, nossa, demoraria uma eternidade, né? Mas o Senhor foi usando pessoas, tocando em pessoas, não, né? Não só pela bondade humana, não, irmão, porque bom é Deus. Se Deus não tocar no coração, sabe, ninguém ajuda ninguém, não, sabe? Se não for o Senhor ali trabalhando no coração das pessoas. Então, eu trabalhei em várias casas, teve patrão ali que Deus tocou para restituir, que eu trabalhei muitos anos de graça, e depois o Senhor tocou no coração desse patrão para ele estar me abençoando com um carro, ou seja, me restituindo todos aqueles anos que eu trabalhei de graça, sabe, foi pago com um carro. Houve essa restituição, pessoas que eu trabalhei, deixei de trabalhar, né, sempre me abençoando ali. Quando eu fiquei grávida da minha caçula, um casal que eu nem trabalhava mais, quando ficou sabendo que eu estava grávida do 4º filho, sabe, veio ali e me abençoou, porque 3 dos meus filhos dormiam no mesmo quarto, e aí ia vir um 4º filho para dormir naquele mesmo quarto. Então eles me abençoaram, irmão, somando tudo assim, 14 mil reais para fazer um quarto de um bebê. 14 mil reais para fazer o quarto do bebê. Então, carro, né? Eu montei minha casa. Minha casa são 3 quartos, 3 banheiros, 2 salas, 2 varandas, móveis. O Senhor me abençoou assim com móveis, tantas coisas que o Senhor, meu marido, promoção, passou a ganhar 3 vezes mais. Tudo isso, irmão, que o Senhor fez nas nossas vidas assim de maneira sobrenatural. Sobrenatural, irmão. Sabe, a partir do momento que a gente entendeu a palavra do Senhor e nós colocamos em prática, dizimando e ofertando, além de eu ser liberta da minha avareza, sabe, o Senhor começou a fazer eu viver essas palavras de profecia, de bênção, sabe, essas palavras proféticas de bênção, de que Ele abre a janela do céu, sim, e derrama bênção sem medida sobre as nossas vidas, porque tudo é uma questão de fé, porque a palavra de Deus, ela não perde o poder. Uma vez que o Senhor libera a palavra no mundo espiritual, ela fica ecoando ali, irmão, ela continua liberando poder, porque a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Então, mesmo quando o Senhor, lá em Números, né, quando o Senhor falou lá sobre dízimos e oferta lá para o povo de Levita, e depois aqui, né, através de Malaquias, aqui falando para o povo, né, liberando essas promessas, gente, continua até o dia de hoje. Se a gente crê, se a gente ouve, a gente crê, a gente obedece, a gente come o melhor dessa terra, a gente vive essas promessas sim, o nosso celeiro é cheio, a nossa sementeira multiplica, a colheita vem em abundância, porque Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. A palavra do Senhor não muda, ela permanece para sempre. A palavra do Senhor é palavra de ordem, é palavra que se cumpre, é palavra que se cumpre, independente se é para judeu, se é para gentio, se é para o Velho Testamento, se não é. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, você verá a glória de Deus. Não deixe que o seu coração se volte para a idolatria. Não ame mais ao dinheiro, não fique apegado ao dinheiro. Que o dinheiro seja bênção na sua vida, que venha muito dinheiro mesmo para você ter conforto, para você ter casa, carro, tudo bom, mas que você tenha um coração quebrantado de estar abençoando a obra do Senhor, de encontrar um necessitado e abençoar, sabe? Que assim como Cornélio, que as suas orações e as suas bondades, as suas esmolas, a sua caridade chegue diante de Deus. Chegue diante de Deus. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas.
que nós possamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, que Ele esteja sempre em primeiro lugar e que todas as áreas da nossa vida realmente estejam na mão do Senhor, né? Assim como a gente entrega a nossa vida financeira, sentimental, espiritual, que a nossa vida financeira esteja também ali, sabe? Que o nosso dinheiro seja também tratado ali, seja um instrumento usado para abençoar. Bom, com essa palavra, que Deus te abençoe cada dia mais. Amém?